A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia. Que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Amados, hoje entramos no terceiro dia de exposição no livro de Atos dos Apóstolos e estarei expondo do capítulo 8 até o capítulo 10. No capítulo 8, dos versos 1 a 4, nesses primeiros 4 versículos, Lucas apresenta o cenário para as campanhas evangelísticas de Filipe que ele irá narrar, começando com esta afirmação: E Saulo consentiu na morte de Estevão. Lucas parece estar dirigindo nossa atenção para uma tripla corrente de causa e efeito. Em primeiro lugar, o martírio de Estevão provocou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Ela começou no dia da morte de Estevão e levantou-se com a ferocidade de uma tempestade repentina. É verdade que nem toda a população da cidade pertencia à oposição, pois havia homens piedosos, provavelmente judeus piedosos, não crentes, que sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele, lamentando a injustiça de sua morte. Eles devem ter corrido um risco considerável ao se identificarem com Estevão dessa maneira. Em contraste, Saulo agora assolava a igreja, procurando crentes de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava nas cadeias, assegurando que suas vítimas fossem mortas. Em segundo lugar, a grande perseguição levou a uma grande dispersão. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lucas mostra como a comissão foi cumprida em virtude de uma perseguição que proporcionou a disseminação do Evangelho. E em terceiro lugar, se o martírio de Estevão causou a perseguição e a perseguição à diáspora, a diáspora agora resultou numa ampla evangelização. A dispersão dos cristãos foi seguida por uma dispersão da boa semente do Evangelho, pois os que foram dispersos enquanto fugiam, longe de se esconderem ou até mesmo de manterem um silêncio prudente, iam por toda a parte pregando a palavra. A partir de então, porém, enquanto os apóstolos permaneciam em Jerusalém, a grande massa de crentes assumiu a tarefa de evangelizar. Para nós, é difícil entender a audácia do passo dado por Filipe ao pregar o evangelho aos samaritanos, pois a hostilidade entre judeus e samaritanos existia havia 1000 anos. Ela começou com o fim da monarquia no século X a.C., quando as 10 tribos desertaram, fazendo de Samaria a sua capital. E apenas 2 tribos permaneceram leais a Jerusalém. A situação piorou drasticamente quando Samaria foi capturada pela Assíria em 722 a.C. Milhares de habitantes foram deportados e o país foi repovoado por estrangeiros. No século VI a.C., quando os judeus voltaram para sua terra, recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo. Mas foi no século IV a.C. que o cisma samaritano se consolidou, com a construção de um templo rival no Monte Gerizim e a rejeição das escrituras do Antigo Testamento, exceto o Pentateuco. Os samaritanos eram desprezados pelos judeus como mestiços, tanto na raça como na religião, hereges e cismáticos. Dos versos 5 a 8, Filipe foi para Samaria e anunciava-lhes a Cristo e operava sinais, expulsando espíritos imundos e curando muitos paralíticos e coxos.
Ouvindo a mensagem de Filipe e vendo seus sinais, as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe falava. E a combinação de salvação e cura trouxe grande alegria à cidade. Nos versos 9 a 13, antes de Filipe chegar à cidade, ela se encontrava sob uma influência muito diferente. Certo homem chamado Simão praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e também ele insinuava ser um grande vulto ou alguém importante. E todos os cidadãos proeminentes e pessoas comuns, ao que parece um grupo extremamente ingênuo, realmente afirmava: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Agora, porém, em Samaria, Simão é desafiado por Filipe, não apenas porque os milagres de Filipe concorriam com sua mágica, mas especialmente porque enquanto Simão se vangloriava, Filipe os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Primeiro, as pessoas prestavam muita atenção no que Filipe dizia. Depois criam. Lucas parece querer dizer que eles creram no evangelho de Filipe. Em outras palavras, que se converteram, pois iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Não é tão evidente, porém, o que Lucas quer dizer quando afirma que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado sinais e grandes milagres praticados. Ele, que extasiava os outros, agora estava extasiado. Não é necessário supormos que ele estivesse apenas fingindo crer. Nos versos 14 a 17, quando os apóstolos ouviram a respeito da conversão dos samaritanos, enviaram 2 dos seus, Pedro e João, para investigarem o fato. Era muito apropriado que um deles fosse João, que em certa ocasião ele queria que caísse fogo do céu para consumir uma cidade samaritana. Agora, porém, seu desejo é ver os samaritanos salvos, não destruídos. Quando os 2 chegaram, descobriram que, apesar dos samaritanos terem recebido o evangelho e o batismo cristão, eles ainda não tinham recebido o Espírito. Assim, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto, como explica Lucas, o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Jesus. Além de orar por eles, os apóstolos lhes impuseram as mãos, identificando assim aqueles pelos quais estavam orando, e em resposta às suas orações, eles recebiam o Espírito Santo. A pergunta que se segue é: por que foi necessário que uma delegação apostólica oficial fosse investigar e confirmar a obra de Filipe? E por que, em todo caso, o Espírito não foi concedido através do próprio Filipe, que tinha feito a pregação e o batismo? Que motivo especial teria Deus para impedir a descida do Espírito Santo? Não há nenhuma indicação de que a pregação de Filipe fosse deficiente. Nesse caso, os apóstolos a teriam complementado. Mas o que eles fizeram foi orar pelos samaritanos e impor-lhe as mãos, não instruí-los. A explicação mais natural para esse atraso da dádiva do Espírito é que era a primeira vez que o Evangelho tinha sido pregado, não só fora de Jerusalém, mas também dentro de Samaria. Esta é, evidentemente, a importância deste episódio na narrativa de Lucas, pois os samaritanos eram um tipo de campo intermediário entre judeus e gentios. De fato, a conversão de Samaria foi como os primeiros frutos dos chamados gentios. Como vimos anteriormente, a hostilidade com os samaritanos existia há séculos,
mas agora os samaritanos estavam sendo evangelizados e respondendo ao evangelho. Era um momento de transição, carregado também de grande perigo. O que aconteceria a seguir? Será que a antiga rixa continuaria? O evangelho fora bem recebido pelos samaritanos, mas seriam os samaritanos bem recebidos pelos judeus? Era essencial para os samaritanos receberem o Espírito Santo na presença dos líderes da igreja de Jerusalém. Assim como essa demora revelou a necessidade dos samaritanos de se colocarem sob a autoridade apostólica. O atraso foi apenas temporário, até que os apóstolos viessem para investigar, endossassem o corajoso programa de evangelização dos samaritanos feitos por Filipe, orassem pelos convertidos, impusessem as mãos sobre eles como sinal de comunhão e solidariedade, e assim dessem um sinal público à igreja inteira, bem como aos próprios convertidos samaritanos, de que eles eram cristãos genuínos a serem incorporados na comunidade redimida nos mesmos termos que os convertidos judeus. Dos versos 18 a 24 do capítulo 8, quando viu que, pelo fato dos apóstolos imporem as mãos sobre os crentes samaritanos, era concedido-lhes o Espírito Santo, Simão, o mágico, ofereceu-lhes dinheiro em troca do poder de conceder o Espírito Santo ao povo pela imposição das mãos. Pedro o repreendeu imediatamente, de maneira direta e pública, por imaginar que o dom de Deus pudesse ser comprado. Ele acrescentou que Simão não podia ter parte nem sorte nesse ministério, porque seu coração não era reto diante de Deus. E lançou-lhe um apelo: arrepende-te, pois, da tua malícia e roga ao Senhor, pois talvez o Senhor lhe perdoasse por alimentar um pensamento tão maligno em sua mente, e por estar em fel de amargura e laço de iniquidade. A resposta de Simão à advertência de Pedro não é nada animadora. Ele não mostrou nenhum sinal de arrependimento, nem mesmo de contrição. Em vez de orar por perdão, como Pedro lhe havia recomendado, ele se sentiu tão incapaz de orar ou tão pouco confiante em suas próprias orações que pediu a Pedro que o fizesse por ele. O que realmente o preocupava não era o perdão de Deus, mas apenas que pudesse escapar do juízo divino, com o qual Pedro o havia ameaçado. No verso 25 do capítulo 8, depois que a missão apostólica estava cumprida e os samaritanos tinham recebido o Espírito, Pedro e João permaneceram ali por um tempo, a fim de proclamar a palavra do Senhor, provavelmente para ensinar os novos convertidos. Então voltaram para Jerusalém, porém não diretamente, e visitaram muitas aldeias dos samaritanos no caminho, no intuito de pregar o evangelho também nelas, reunindo assim ainda mais convertidos samaritanos. Dos versos 26 a 40 do capítulo 8, logo depois que Pedro e João partiram da cidade de Samaria, Filipe recebeu outro encargo evangelístico. Foi-lhe ordenado que fosse para a banda do sul. A pessoa que lhe deu essa ordem é chamada de o anjo do Senhor. Filipe foi enviado ao caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a aproximadamente 100 quilômetros da onde ele estava. O homem daquela região que Lucas nos apresenta não era apenas um eunuco, mas o mais alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. O oficial etíope a quem Filipe foi enviado era tesoureiro ou ministro das finanças, mas viera adorar em Jerusalém e agora estava de volta, assentado no seu carro, lendo um rolo do profeta Isaías. Filipe então se aproxima, corre ao seu lado, perto o suficiente para ouvir o homem ler o profeta Isaías, pois todos liam em voz alta naquela época, e perto o suficiente para perguntar:
compreendes o que vens lendo? Respondendo humildemente que não poderia entender se alguém não lhe explicasse, o eunuco convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele em sua carruagem. Imaginemos, portanto, o etíope com um rolo de Isaías, capítulo 53, aberto sobre o colo, e agora com Filipe sentado ao seu lado. Os versículos que Lucas cita falam de um homem sofredor que foi levado como ovelha ao matadouro e ficou mudo como um cordeiro perante o seu tosqueador. Ele experimenta profunda humilhação, negam-lhe justiça e é morto. O etíope então pergunta se o profeta fala de si mesmo ou de algum outro. Em resposta, começando por esta passagem da Escritura, Filipe anunciou-lhe a Jesus. O coração do etíope estava tão bem preparado pelo Espírito Santo que ele parece ter crido imediatamente. E assim que foi batizado, o eunuco seguiu seu caminho, regozijando-se. Filipe, porém, foi arrebatado e encontrado cerca de 30 quilômetros ao norte de Gaza, em Azoto. A partir daí, ele começou novamente a pregar o Evangelho. Em muitas cidades, sua voz foi ouvida. Essas cidades costeiras eram habitadas por muitos gentios, e então ele veio para Cesareia. 20 anos depois, nós o encontramos lá, e Paulo era seu convidado. No capítulo 9, dos versos 1 a 8, agora que Estevão e Filipe deram suas contribuições para a missão mundial, Lucas está pronto para contar a história de duas conversões notáveis que a fizeram disparar. A primeira é a de Saulo de Tarso, que se tornou apóstolo dos gentios. E a segunda, a do centurião Cornélio, que foi o primeiro gentio a se tornar cristão. A conversão de Saulo está neste capítulo e a de Cornélio no próximo. A experiência de Saulo na estrada de Damasco é a conversão mais famosa na história da igreja. Lucas fica tão impressionado com a sua importância que a relata 3 vezes. Uma vez em sua própria narrativa e 2 nos discursos de Paulo. Mas consideremos primeiro o estado mental de Saulo na época. Lucas resume a história dizendo que ele estava respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Saulo esperava segurar os seguidores de Jesus em Jerusalém, a fim de destruí-los ali, como vimos lá no capítulo 8, logo no verso 3. Mas alguns tinham escapado, fugindo para Damasco. Determinado a perseguir os discípulos fugitivos, Saulo elaborou uma trama para liquidá-los e persuadiu o sumo sacerdote a sancioná-la. Então, esse perseguidor deixou Jerusalém armado com a autorização escrita às sinagogas de Damasco para que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Em linguagem moderna, o sumo sacerdote lhe concedeu uma ordem de extradição. Saulo e sua escolta tinham quase completado sua viagem de cerca de 240 quilômetros, que deve ter levado por volta aí de uma semana para poder chegarem até lá. Quando se aproximarem de Damasco, perto do meio-dia, uma luz do céu brilhou ao seu redor, mais clara que o sol. Foi uma experiência tão grandiosa que Saulo ficou cego e caiu por terra e ficou prostrado. Então, uma voz dirigiu-se a ele, de forma pessoal e direta: Saulo, por que me persegues? E respondendo à pergunta de Saulo sobre a identidade daquele que falava, a voz continuou: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imediatamente, Saulo deve ter entendido pela forma extraordinária como Jesus se identificou com os seus seguidores que persegui-los era perseguir a ele,
que Jesus estava vivo e que suas afirmações eram verdadeiras. Assim, obedeceu prontamente à ordem de levantar-se e entrar na cidade, onde lhe seriam dadas outras instruções. Enquanto isso, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Eles também não entenderam as palavras do orador invisível. Mesmo assim, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Ele, Saulo, que esperava entrar em Damasco na plenitude de seu orgulho e bravura, como um autoconfiante adversário de Cristo, estava sendo guiado por outros, humilhado e cego, capturado pelo Cristo, a quem perseguia. Dos versos 9 a 25 do capítulo 9, Ananias foi instruído a ir e ministrar ao novo convertido. Foi informado de que ele estava orando. 3 dias haviam passado desde o seu encontro com o Senhor ressurreto, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Supõe-se então que passou aqueles dias em jejum e oração. A princípio, porém, quando ordenado a ir até Saulo, Ananias vacilou. Ele estava muito relutante em fazer o trabalho, e sua hesitação era compreensível. Ir até Saulo seria o mesmo que se entregar à polícia, seria suicídio, pois já tinha ouvido a respeito dele e dos males que havia feito ao povo de Jesus em Jerusalém. Ananias também sabia que Saulo viera a Damasco com a autorização dos principais sacerdotes para prender todos os crentes. Mas Jesus repetiu sua ordem dizendo: vai, e acrescentou que Saulo era um instrumento escolhido para levar o seu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Um ministério que lhe traria muito sofrimento por amor a esse mesmo nome. Assim, Ananias foi até a rua direita, que ainda é a principal rua que vai de leste a oeste de Damasco, e entrou na casa de Judas, no quarto em que estava Saulo. Lá, ele limpou suas mãos, talvez para identificar-se com Saulo, enquanto orava pela cura de sua vista e pela plenitude do Espírito Santo, para dar-lhe poder para exercer seu ministério. Ao mesmo tempo, Ananias chamou-o de Saulo, irmão, ou Saulo, meu irmão. Ananias explicou como o mesmo Jesus que lhe aparecera na estrada o tinha enviado a ele para que pudesse recuperar sua vista e fazer com que ficasse cheio do Espírito Santo. Imediatamente ele tornou a ver, e depois disso ele foi batizado, provavelmente por Ananias, que assim o recebeu de forma visível e pública na comunidade de Jesus. Só depois Saulo se alimentou e então, após 3 dias de jejum, sentiu-se fortalecido. A próxima coisa que ficamos sabendo é que Saulo permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ele sabia que agora pertencia àquele grupo que havia tentado destruir anteriormente, e mostrou isso claramente ao pregar nas sinagogas a Jesus, afirmando que ele era o Filho de Deus. É incrível o fato de ele ter sido aceito, tanto que o povo que o ouviu pregar ficou atônito, perguntando se ele não era o que exterminava em Jerusalém aos que invocavam o nome de Jesus e que viera a Damasco com o mesmo propósito. Enquanto isso, Saulo mais e mais se fortalecia como testemunha, a ponto de confundir os judeus em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Entretanto, Saulo não ficou entre os cristãos de Damasco. Lucas descreve como ele deixou a cidade decorridos muitos dias, pois os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, e dia e noite guardavam as portas para o matarem. De alguma forma, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, e então seus seguidores, uma interessante indicação de que a sua liderança já era reconhecida e que tinha atraído seguidores. Então eles, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha
e ele fugiu para Jerusalém. Dos versos 26 a 30 do capítulo 9, a experiência de Saulo em Jerusalém foi similar à que havia tido em Damasco. Chegando à capital, procurou juntar-se com os discípulos, mas eles estavam cheios de ceticismo e medo. Todos o temiam, não acreditando que ele fosse de fato um discípulo. Provavelmente, não tinham tido notícias dele durante 3 anos. Mas dessa vez, Barnabé veio socorrê-lo, tomando-o consigo. Levou-o então aos apóstolos, especialmente a Pedro e a Tiago, e contou-lhes a respeito de sua conversão, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Como resultado desse testemunho, Saulo foi aceito como irmão cristão, e ficou com eles em Jerusalém durante as 2 semanas que sabemos que ele passou ali. Mas também em Jerusalém, alguns helenistas tentaram matá-lo, e Jesus o persuadiu a deixar a cidade imediatamente, como o próprio Paulo vai falar lá no capítulo 22, os versos 17 e 18. Então, os seus irmãos cristãos levaram-no até Cesareia, no litoral, e de lá o enviaram de navio para Tarso, sua cidade natal, onde permaneceu durante os 7 ou 8 anos seguintes. Nos versos 31 a 43 do capítulo 9, Pedro é apresentado empenhado no ministério itinerante. Ele passava por toda parte. Antes, quando a perseguição começou, os apóstolos julgaram prudente permanecerem em Jerusalém. Agora, entretanto, que a igreja está gozando um tempo de paz, eles se sentiam livres para deixar a cidade. O objetivo de Pedro não era apenas pregar o evangelho, mas também visitar os santos, a fim de ensiná-los e encorajá-los. Em Lida, a cerca de 20 quilômetros ao sudeste de Jope, vivia um homem chamado Enéas, que estava paralítico e jazia de cama havia 8 anos. Em Jope, atual Jafa, morava uma mulher chamada Tabita ou Dorcas, que Lucas descreve como uma discípula, notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela parece ter feito roupas, túnicas e vestidos para os necessitados, mas então adoeceu e veio a morrer. Essa era a situação básica nesses 2 casos. Pedro sabia que não podia vencer a doença e a morte com sua própria autoridade e poder. Assim, ele não tentou fazê-lo. Em vez disso, a Enéas, o paralítico preso à cama, ele disse: Jesus Cristo te cura. E antes de se dirigir a Tabita, que estava morta, colocou-se de joelhos e orou. Um detalhe que deve ter sido relatado pelo próprio Pedro, pois ninguém mais estava com ele nesse momento. Ambos os milagres resultaram na glória de Jesus. Quando Enéas foi curado, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, e eles se converteram ao Senhor. Semelhantemente, quando Tabita foi ressuscitada, isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Correspondendo ao propósito dos sinais, que era autenticar e ilustrar a mensagem da salvação do apóstolo, as pessoas ouviram a palavra, viram os sinais e creram. No capítulo 10, os versos 1 a 8, Lucas pode estar dando uma indicação de uma relativa boa vontade ao encerrar a história de Enéas e Tabita, com a informação de que Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Uma observação importante aqui é que, por trabalharem com animais mortos, transformando suas peles em couro, os curtidores eram considerados cerimonialmente impuros. Mas Pedro ignorou isso, o que parece mostrar que ele já tinha uma atitude mental que o tornava apto para a revelação no próximo capítulo e para receber instruções para ir e batizar o gentio Cornélio. Em todo caso,
nós que agora lemos Atos capítulo 10, nos lembramos de que Jesus havia dado a Pedro as chaves do reino. E já ouvimos usar essas chaves, abrindo o reino aos judeus no dia de Pentecoste, e logo depois aos samaritanos. Agora, ele está para usá-las novamente para abrir o reino aos gentios, através da evangelização e do batismo de Cornélio, o primeiro convertido gentio. Cornélio estava servindo em Cesareia, cidade onde ficava uma guarnição romana, a capital administrativa da província da Judéia, com um esplêndido porto construído por Herodes o Grande. Lucas o apresenta como centurião da corte, chamada italiana. Além disso, ele parece ter sido um pai de família exemplar, pois ele e toda a sua casa eram piedosos. E a sua piedade era expressa em generosidade perante os necessitados e em oração regular a Deus. Assim, apesar de ter bom testemunho de toda a nação judaica, ele ainda era um gentio, um estranho, excluído da aliança de Deus com Israel. É difícil entendermos o abismo intransponível que existia naquela época entre os judeus e os gentios, incluindo até mesmo os tementes a Deus. Um judeu ortodoxo não podia entrar na casa de um gentio, mesmo que ele fosse temente a Deus, nem convidá-lo para ir à sua casa. Pelo contrário, qualquer relacionamento familiar com os gentios era proibido e, obviamente, nenhum judeu piedoso sentaria à mesa com o gentio. Para Lucas, esse episódio é tão importante que ele o relata duas vezes. Primeiro em suas próprias palavras, aqui no capítulo 10, e depois nas palavras de Pedro, quando ele explicou os acontecimentos à igreja em Jerusalém. Primeiro, deixa-se bem claro que Pedro deve ser o instrumento de Deus nessa expansão, pois Cornélio é instruído por um anjo a mandar buscá-lo. Cornélio agora deveria enviar mensageiros a Jope, cerca de 51 quilômetros ao sul, seguindo pelo litoral, para buscar Simão Pedro, que estava hospedado à beira-mar na casa de Simão, o curtidor. O anjo não pregou o evangelho ao centurião. Esse privilégio deveria ser confiado ao apóstolo Pedro. Nos versos 9 a 16 do capítulo 10, esse acontecimento inicial prepara o cenário para o que se segue, pois a pergunta mais importante agora é como Deus iria lidar com Pedro. Como ele conseguiria romper a profunda intolerância racial de Pedro? O assunto principal desse capítulo não é tanto a conversão de Cornélio, mas sim a de Pedro. Percebemos como Deus harmonizou com perfeição a sua obra em Cornélio e Pedro, pois enquanto Pedro estava orando e tendo a sua visão, os homens de Cornélio estavam se aproximando da cidade. Dos versos 17 ao 23 do capítulo 10, enquanto Pedro estava perplexo sobre o significado daquilo que havia visto, eles chegaram à sua casa. Enquanto Pedro ainda estava pensando sobre a visão, o Espírito lhe avisou que os homens estavam à sua procura e que ele deveria acompanhá-los sem hesitar. E quando Pedro desceu e se apresentou, eles lhe explicaram o propósito de sua visita. Dos versos 24 a 43 do capítulo 10, no dia seguinte, Pedro e sua comitiva partiram para Cesareia. Era um grupo de 10, os 3 gentios enviados por Cornélio, o próprio Pedro e alguns irmãos dos que habitavam em Jope, em número de 6. Foi então no dia seguinte que chegaram ao destino. Eles encontraram um grupo considerável à sua espera, pois Cornélio estava esperando por eles e tinha reunido não só os da sua própria casa, mas também seus parentes e amigos íntimos. Sua humildade e receptividade espirituais podem ser deduzidas pelo fato de que, indo Pedro a entrar, ele se lançou aos seus pés, o que era, porém, um gesto inadequado.
Pedro levantou, afirmando que ele também era apenas um homem. Se o ato de Cornélio se prostrar diante de Pedro era inadequado, o fato de Pedro entrar na casa de um gentio também era impróprio, de acordo com a tradição judaica. Pedro continuou, dizendo que, uma vez chamado, tinha vindo sem vacilar ou sem demora. Qual seria então o motivo para Cornélio mandar chamá-lo? Como resposta, Cornélio contou a história da visão do anjo e então agradeceu a Pedro por ter vindo e acrescentou: agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. A mensagem de Pedro foi maravilhosamente abrangente, um resumo das boas novas, concentrando-se em Jesus. Pedro o apresentou como uma pessoa histórica, em quem e através de quem Deus estava preparando a salvação e que agora oferecia aos crentes a salvação e o escape do juízo. Assim, história, teologia e evangelho novamente se combinam, como em outros sermões apostólicos. Quando Cornélio, sua família, seus parentes e amigos e também os seus servos ouviram, seus corações foram abertos. Eles captaram a mensagem de Pedro, creram nela e assim se arrependeram e creram em Jesus. Nos versos 44 a 48 do capítulo 10, e então, enquanto Pedro falava estas coisas, antes mesmo de terminar, caiu o Espírito Santo sobre todos os gentios que ouviram a palavra e creram. Os poucos cristãos judeus que vieram com Pedro ficaram absolutamente perplexos, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, como acontecera no dia de Pentecoste. Era um tipo de reconciliação entre judeus e gentios, cuja longa alienação fora assegurada e simbolizada pela diferença de línguas. Pedro logo deduziu o inevitável. Se Deus havia aceitado os crentes gentios, a igreja também precisava aceitá-los. Se Deus havia lhes batizado com seu Espírito, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que receberam o Espírito Santo? Assim, Pedro ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, tendo-os recebido na família de Deus, lhe pediram que permanecesse em sua casa por alguns dias, sem dúvida alguma, para que Pedro pudesse nutri-los em sua nova fé e vida. E assim nós concluímos a exposição de hoje. Meus queridos, eu fico maravilhado com a soberania de Deus em realizar o que lhe apraz. Como Ele move os céus e a terra, usa anjos e pessoas para cumprirem seu propósito de salvar os perdidos. Perdidos como o eunuco, Saulo de Tarso, Cornélio, eu e cada um de vocês. Aleluia! Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.